Oi, gente, eu sou a Janine e vim aqui gravar a primeira parte da live que aconteceu ontem, no dia 28 de junho, e acabou se perdendo, né? Então eu acho muito importante voltar e gravar essa primeira parte porque ela complementa muito a segunda, que já tá lá no Insta. Bom, primeiro eu vou me apresentar, eu sou Janine Padilha, hoje eu trabalho com mentoria de autoconhecimento e processos terapêuticos baseados em terapias de cura quântica e cura energética, como Theta Healing, barras de Access, também trabalho com PNL, terapia multidimensional, constelação familiar sistêmica. E uma das coisas que eu gosto muito de falar nos meus cursos, workshops e também nas mentorias é sobre o ego. E essa live é justamente sobre ele e como a gente faz para identificar as historinhas do ego, as coisas que o ego faz e resgatar o nosso poder pessoal, tá bem? Então, a gente começa falando um pouquinho sobre movimento. Então, se a gente começa pensando que tudo na natureza é movimento e a gente faz parte da natureza, tudo significa então que se a gente é parte da natureza, a gente precisa também estar em movimento. Se, por exemplo, você olha para a natureza e vê que realmente as coisas são impermanentes, as coisas estão ao tempo todo se movimentando, se transformando, você pode ver, por exemplo, uma planta que ela começa, ela cresce e daqui a pouco ela morre e renasce. E assim é o movimento da natureza. Sabendo que a gente é parte da natureza, também temos que estar em movimento. Nós também temos momentos em que as coisas crescem, se florescem e depois morrem, né? Então, o que isso quer dizer? Que se a gente achar que a nossa vida é como se fosse uma fotografia em que a gente fotografa uma cena e a nossa vida é parada naquilo, naquela cena, e a gente achar que a nossa vida é um álbum de fotografias com várias cenas em que a gente escolhe só a melhor fotografia, em que a gente está super bem, que a gente está super feliz e que a gente está com uma cara ótima, com um sorriso ótimo. Isso não significa que a nossa vida tem que ser como se fosse uma fotografia paralisada, tá? Entender que a vida é movimento, ela não é uma fotografia estática que tem que ser sempre tudo perfeito. Entre uma fotografia e outra, entre uma cena e outra, nós temos o quê? Os momentos imperfeitos da nossa vida, as situações que a gente tem que lidar, os momentos que a gente erra, e a gente vai aprendendo com os erros e vai se evoluindo, se transformando nessa constante movimentação. Então, saber que a natureza sempre está em movimento e ela é abundante. Por quê? Quando a gente se sente e assume e aceita que a gente é impermanente como a natureza, a gente se torna abundante imediatamente. Porque quando a gente se congela como se fosse uma fotografia, num padrão em que a gente tem que ser sempre aquilo, né? Digamos, as pessoas acham que eu só tenho que ter uma profissão a vida inteira, eu só tenho que ter um relacionamento a vida inteira. Isso gera um estado de permanência, um estado de estabilidade, de estagnação que faz a gente se tornar escasso. A gente não se abre para as infinitas possibilidades que podem acontecer na nossa vida, né? Então, quando a gente se fecha para uma possibilidade, a gente acaba de bloquear as outras infinitas possibilidades que podem acontecer na nossa vida e por isso a gente deixa de ser abundante, tá? Então eu quis trazer primeiro esse conceito porque aí a gente vai entender mais pra frente para que ele serve. Quis começar essa live assim. Seguindo em frente, eu gosto de colocar sempre tudo em post-it, que depois eu vou me organizando para falar todas as ideias na sequência. Então, beleza, já falei sobre movimento e sobre a impermanência das coisas e que somos parte da natureza e a natureza é abundante porque ela é impermanente, assim como nós. Quanto mais a gente aceitar a impermanência na nossa vida e que somos seres impermanentes, nascemos, crescemos e morremos e não precisamos ficar estagnados numa coisa só, como se fosse uma fotografia, a gente se torna abundante.
E aí tem uma frase muito interessante do Eckhart Tolle, que ele escreveu um livro, vários, né? Mas tem um livro muito famoso dele que é O Poder do Agora. E tem uma frase dele que diz assim: o reconhecimento do falso eu já é o surgimento do real eu, o eu profundo. Então, quando ele fala isso, ele já está dizendo uma coisa muito interessante, que é quando a gente reconhece o falso eu. Quem seria esse falso eu? Eu vou apresentar para vocês. É esse carinha aqui, ó. Eu gosto de usar ele para demonstrar que o ego, ele é o ego, demonstrar que o ego não é você. Então, primeira coisa que você tem que entender é que você não é o seu ego é parte de você, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente aprende a equilibrar o nosso ego é parar de nos identificar com ele, achando que nós somos o ego. Então, nós não somos ele. Como é que eu faço para entender isso melhor? Personificando o seu ego, que é isso aqui, ó. É pegar, tirar ele de você e transformar ele num bonequinho, dando um nome, inclusive, para ele. E aí você vai entender que você não é ele. Ele é parte de você apenas, tá bom? Isso é o eu falso. Então essa frase diz muito quando ela fala o reconhecimento do falso eu já é o surgimento do real eu, o eu profundo. Quando a gente faz essa separação, a gente já começa a entender o comportamento do falso eu, que a gente acha que a gente é ele, e o comportamento do eu profundo, tá? Então, primeira coisa que você faz é personificar o seu ego, para entender que o comportamento dele é separado do seu eu profundo. Então, agora eu quero convidar você para um exercício que eu chamo de exercício da montanha russa, que é assim, você pode fechar os olhos, respirar fundo. Então imagina que eu estou entrando com você num parque de diversões. E você está caminhando, eu e você estamos caminhando dentro desse parque de diversões. A gente olha para o lado, tem muitos brinquedos divertidos. E lá pro finalzinho do parque tem a montanha russa. A gente vê ela lá longe. Então a gente vai andando em direção à montanha russa. Aí eu vou ficar agora observando você na grade, do lado de fora na grade. E você vai entrar na fila da montanha russa. Então entre na fila da montanha russa e você vai sentindo aquela empolgação de estar na fila já, aquela ansiedade de estar na fila. E aquele frio na barriga, talvez. Aquela empolgação. Vai dando uma excitação, assim. E a fila vai andando, e a fila vai andando, e daqui a pouco você pisa na plataforma. E você entra no seu carrinho. Seu carrinho é o primeiro da fila. Entra no carrinho, senta. E agora o carrinho começa a andar. E ele vai andando bem devagarinho. E começa a subir a primeira montanha, a mais alta de todas. Então vai subindo, subindo, bem lentamente. Você vai olhando ao redor e vai vendo tudo ficando menorzinho, mais alto. Você olha para cima, tem o céu. Até que você chega lá no topo da montanha. Quase pertinho do topo da montanha. Agora chegou e você começa a acelerar. E acelera, 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 acelera muito, 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 e vai para um lado e vai para o outro, e vira de ponta cabeça, e faz uma curva, e faz outra, e sobe, e desce. E pronto, chega no início de novo, para, sai do carrinho, pisa na plataforma e sai da montanha-russa. Quero que você pare e agora reflita como é que você se sentiu nessa visualização, o que você sentiu no carrinho da montanha-russa. Agora vamos para a segunda cena desse filminho. Eu tô do lado de fora na grade observando você e você tá junto comigo, no lado de fora da grade também, do meu lado. E você agora acaba de se clonar. Você se separa em dois vocês. Dois você. Esse segundo você vai lá para a fila da montanha russa de novo. E você, o seu eu profundo aqui, tá desse lado comigo na grade. Então veja o outro eu indo
na montanha-russa, entrando no carrinho, subindo devagarinho, e você tá olhando de fora. O outro você lá no carrinho, subindo devagar a montanha, a primeira subida. Chegou lá no topo, começa a acelerar. E acelera, acelera, e desce muito. E vira para um lado e vira para o outro, de ponta cabeça, para cima, para baixo. E pronto, chegou no início, parou, sai do carrinho e sai da plataforma. Agora eu quero que você me diga o que você sentiu vendo outro você lá no carrinho, mas aqui de fora, da grade. Então agora você vai pensar, refletir como é que foi a sensação. Foi diferente de quando você estava no carrinho? Agora vamos para a terceira cena. A terceira cena é: eu e você agora estamos lá na entrada do parque de diversões. E a gente consegue ver a montanha-russa lá longe. E tem outro você lá na montanha-russa, na fila. Agora a gente vai para a terceira cena desse filminho. Então a terceira cena é eu e você lá na entrada do parquinho, na entrada do parque de diversões, lá no portão. E a gente consegue ver a montanha-russa lá no final. E você vê outro você lá na fila da montanha-russa. A fila tá andando e a gente tá observando do lado de cá, no portão do parque. E aí o outro você entra na plataforma, entra no carrinho, e o carrinho começa a andar. Você vê lá de longe, só uma cabecinha assim, subindo no carrinho, que tá subindo a primeira montanha. Tá bem devagarinho. Chegou no topo daquela primeira montanha e começa a acelerar. Começa a descer, 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 vai para um lado, vai para o outro, para cima, para baixo, ponta cabeça. Aí volta, chega no início, parou o carrinho. O outro você sai do carrinho, sai na plataforma e sai da montanha-russa. E agora, como você se sentiu vendo de lá de fora do portão? Eu quero que você compare as três cenas. E aí veja, o que esse exercício traz de aprendizado para a gente entender, identificar quando que é o ego atuando. Então o ego ele vai fazer a gente passar por situações de pura adrenalina, né? De sentimentos muito, muito difíceis e muito intensos, que é como se a gente mesmo estivesse no carrinho. Só que quem tá ali no carrinho não é você, quem tá ali é o ego, que tá fazendo você acreditar que você é ele, fazendo passar por todas essas experiências de adrenalina emocional, né? E aí eu vou te mostrar algumas historinhas que o ego cria como essas para deixar a gente perturbado. E é muito interessante você identificar, porque daí você vai saber tirar ele de você, personificar e olhar de fora. Então, saiba, quem tá no carrinho é o ego. Você, o seu eu profundo, tá olhando do lado de fora da grade. Ou então mais longe, se for difícil para você se separar da situação que você está vivendo, de estresse ou de adrenalina emocional, tá? Então, essa é uma forma de você saber lidar e equilibrar o ego. Quando você se vê de fora da situação, a situação já não fica tão grande, tão intensa, a forma como você sente já é mais leve. E aí você consegue ter clareza para atuar na situação que está acontecendo, tá? Sem estar dominado pelo ego. Então, esse é um dos exercícios que eu passo que, tipo, ele é muito útil, tá? Então, muito bem, passamos pelo exercício da montanha-russa. Eu quero falar agora com você sobre a liberdade. Então, é assim, como é que a gente vai se libertar desse comportamento do ego e tirar ele de nós e deixar ele ali no cantinho dele, equilibrado, sendo nosso amigo? Porque o ego, ele não é ruim, ele não é o nosso inimigo, ele só tá deseducado. A gente só precisa tirar ele do volante do ônibus, entende? É ele que está governando o nosso ônibus. Então, a gente volta e segura as rédeas do nosso ônibus. Não deixa o ego entrar e dominar a situação, porque ele sempre vai deixar as coisas muito intensas,
muito difíceis de sentir, de atuar. Por quê? O ego ele só quer nos proteger de alguma situação que ele acha que é ameaçadora para nós. Só que não é verdade. Ele faz a gente acreditar que é ameaçador. Só que não. Então a primeira coisa que você faz é, tá muito intenso, opa, saio da montanha russa e vejo de fora, como se eu estivesse vendo eu mesma ali passando por aquela situação. E aí você consegue ver de uma outra perspectiva. Isso muda a vida. Então, você se sente cada vez mais livre quando você sabe quando é que é o ego que está atuando. E além disso, o primeiro passo para a liberdade é a autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? É você saber que você escolhe como você quer se sentir. Você escolhe como você quer atuar naquela situação. E não acha que vai ser de qualquer jeito, vai ser de forma aleatória. Então, quando você percebe que é o ego, que ele está agitado, que, né, você separa, o ego, espera, o ego não sou eu, me liberto disso, separo, e aí, autorresponsabilidade. Como eu escolho me sentir? Como eu escolho atuar nessa situação? Porque a autorresponsabilidade traz para nós o quê? Eu crio a minha realidade. Eu é que crio, eu é que escolho, eu sei como me sentir nessa situação. Então eu vou escolher vibrar na raiva, eu vou escolher vibrar na aceitação. Então é isso que eu quero trazer agora. Você escolhe a aceitação. Quando você escolhe a aceitação, foi o que eu escrevi aqui, aceitação é a primeira coisa. Então a aceitação é a primeira coisa que você tem que lembrar de fazer quando você está passando por uma situação que eu vou demonstrar, que eu vou dizer aqui, que você já sabe que é comportamento do ego quando você está se comportando dessa forma, tá? Que é ele que está dominando. Aí você pega e, upa, sai da montanha-russa e veja, enxergue a questão com mais leveza e com aceitação. E quando eu digo aceitação, não significa que você tem que concordar. Às vezes você tá com alguém, né, e a pessoa tem um ponto de vista. E ela tem o direito de ter aquele ponto de vista. E você tem o direito de ter o seu. Tá certo e errado um dos dois? Não, não tem certo e errado, né? Todo mundo tem a sua própria opinião sobre as coisas. Então, quando a gente usa a aceitação, não significa que você tem que concordar, tá bom? Então, aceitar não é concordar com o outro. Aceitar é respeitar que o outro tem o direito de ter a própria opinião dele quando você estiver passando por alguma situação. Então, vamos ver como é que a gente identifica quais são os tipos de situações que a gente age que a gente age sendo dominada pelo ego e nem percebe. Primeira situação é a comparação. Então, quando a gente se compara, o que está acontecendo? A gente está não se aceitando, certo? Quando a gente se compara, ainda fica se sentindo mal, olhando para o outro e quer ser igual ao outro e quer fazer igual ao outro, a gente não está aceitando que a gente pode fazer bem também, a gente pode fazer do nosso jeito aquilo, a gente pode fazer de outra forma, completamente diferente, só que a gente não aceita essa outra forma que a gente pode fazer. Então, quando a gente não se aceita, a gente começa a se comparar e a gente começa a querer ser o outro. Então, veja, a gente veio para ser a gente mesmo nesse planeta. Eu vim para ser eu mesma, você veio para ser você mesmo do jeitinho que você é. E é já especial o jeito que você é. Por isso que você é único, você é uma peça fundamental desse quebra-cabeça gigante que é o universo. Então, entendendo isso, você se aceita. Se aceitando, você para de se comparar, porque comparação é uma das situações em que o ego nos coloca para a gente não se aceitar. Então, como é que você neutraliza isso? Se aceitando, aceitando o jeito que você é e aceitando que você sim pode se tornar uma pessoa melhor a cada dia, mas comparado a você mesmo e não se comparando aos outros, tá? Sempre aceitando a forma que você é e se você acha que não tá legal, mude, faça de outra forma, mas sem se comparar aos outros e se sentindo mal por isso. Então, a primeira coisa que acontece quando o ego tá pegando, dominando a situação é ele fazer você se comparar com outras pessoas e se sentir mal por isso. Não, se aceite, aceite como você é. Claro, podendo melhorar a cada dia, tá bem? Então, comparação é uma das situações em que o ego tá dominando. Controle, quando você quer controlar os outros, quando você quer
Se controlar. O controle também é uma atitude do ego. Então você para e pensa e pergunta: por que eu quero controlar? Quando a gente tenta controlar é porque a gente não está aceitando o outro, certo? Se eu estou querendo controlar o outro, eu não estou aceitando a forma dele de fazer as coisas, eu não estou aceitando o ritmo dele de fazer as coisas. E quem sabe se você aceita e para de controlar? Aceitar não é concordar, mas aceitar que o outro tem a forma dele fazer, o jeito dele fazer e o ritmo dele de fazer já é uma aceitação, você respeitar isso, aí você para de querer controlar. Aí pronto, você saiu do comportamento do ego de novo, tá? Terceira parte aqui que você pode entender quando é que é o ego, é a expectativa. Então é assim, não estou dizendo que você não pode ter expectativas. A questão é, você pode ter todas as expectativas aceitando que você tem infinitas possibilidades de que a coisa aconteça de outra forma e não aquela que você achou que era certa ou aquela que você achou que tinha que ser igual a fotografia paralisada de como você imaginava ser perfeito, tá? Então, quando você cria uma expectativa, você já tem que estar sabendo que aquilo pode ser que aconteça de outra forma. Tá errado? Não. Às vezes aquilo que aconteceu pode ser até melhor daquilo que você imaginava que tinha que ser daquele jeito. E aí aconteceu de outra forma que foi infinitamente melhor para você, para os outros, enfim. Ou se você não enxerga dessa forma que não foi tão bom assim, veja, sempre é bom. Sempre no final das contas, aquilo teve que acontecer para lá na frente você entender por que aquilo aconteceu. Então vamos aceitar os acontecimentos na nossa vida da forma que vieram, da forma que fluem, porque tem ali um aprendizado, tá? Então vamos parar de querer controlar até o universo e o que eles nos oferecem, né? Sem essa expectativa paralisada das coisas. Posso ter expectativas? Posso, mas eu entendo que existem infinitas possibilidades daquilo acontecer que não são exatamente aquilo que eu esperava e tudo bem, tá bem? E aí a gente sai desse controle e sai do comportamento do ego. Vamos ver uma outra situação em que o ego tá se comportando mal educado. No sofrimento. Quando você tá no momento em que você está sofrendo por alguma coisa. O sofrimento também é um comportamento do ego, significa que ele está apegado a alguma coisa. Então veja, tá sofrido? Você vai se perguntar, tá sofrido? O ego está apegado a quê? Então o que é o apego? É a resistência de aceitar alguma coisa do jeito que é. Apego é a resistência de aceitar que às vezes a gente tem que deixar ir, né? Que tem que deixar as coisas fluírem. A natureza não é movimento, nós não somos parte da natureza. Então é isso, é não resistir ao fluxo das coisas. Resistir a aceitar o fluxo das coisas é apego, e apego, todo apego gera sofrimento. Tá? Lembre-se disso, todo apego gera sofrimento. Tá sofrido? O que eu tô apegado? O que eu tô resistindo a aceitar que eu não tô deixando vir a aceitação daquilo? Aí tá gerando sofrimento e apego. Isso é comportamento do ego também, tá? Aí você sai da montanha-russa e toma as rédeas, toma a direção das coisas e escolhe como você quer se sentir, com autorresponsabilidade. Escolhe como você quer atuar naquela situação, tá? E o sofrimento também é uma coisa que eu quero dizer, é que cada vez que você sofre, a sua alma se quebra em 1000 pedacinhos, você se fragmenta muito. E a fragmentação, quando a gente sofre, se a gente sofre o tempo todo, porque toda vez que você está agindo na comparação, no controle, na expectativa, no apego, você está sofrendo, porque você não está aceitando. Então você está se fragmentando cada vez mais, e aí você fica se repartindo o tempo todo. E isso dá uma sensação então de quê? De vazio, de não preenchimento. Então é por isso que tem muita gente por aí com muita ansiedade, com depressão, com problemas muito profundos de sofrimento extremo e estresse e ansiedade, e aí as pessoas se sentem vazias e não preenchidas, por quê? Porque elas estão mega fragmentadas, por quê? Porque elas escolhem viver no sofrimento, que é do ego. Quando você aprende a lidar com o seu ego, você para de sofrer, você aprende a aceitar, e aí você fica menos fragmentado, e aí você se sente menos vazio, e aí você se sente mais integrado, e a vida fica outra. Tá entendendo o processo?
Então é isso. Essa é a primeira parte, só para você saber identificar algumas situações, algumas historinhas que o ego traz aí, que a gente acredita que é a gente e não é. Tá trazendo sofrimento? É ego. Tá leve? É o seu eu profundo. É você, realmente, não é o ego. Tá bem? Então é isso da primeira parte da live. A segunda parte já tá gravadinha. Ufa! Então até mais, gente. Beijo. Vamos lá, galera. Segunda parte. Então, eu expliquei primeiro como é que você pode identificar. Porque quando a gente está muito tempo vivendo a nossa vida, deixando o ego tomar conta, ele que faz todas as nossas escolhas na vida, a gente sempre achou que o ego era a gente, né? A gente não sabia que o ego não era a gente. Então, a gente achava que era a gente atuando ali. Então agora você sabe que o ego não é você, né? Ele é uma parte de você que está ali te acompanhando. Então você personifica o seu ego e sabe que não é você. E aí ele vai usar vários momentos para atuar, para dominar, porque ele quer ser o reizinho, entendeu? Ele quer, tipo, dominar. Eu é que mando nessa coisa aqui. E aí ele vai fazer você vibrar no julgamento, na comparação, no controle, na reclamação, na expectativa, no apego, né? E fazendo você sofrer, sofrer, sofrer sem aceitação. Então, primeira coisa, identificar isso, esse comportamento que é do ego, não é você, e parar com esse sofrimento aí. Vamos parar com o sofrimento. O que é esse sofrimento? É a fragmentação, quando você não aceita as coisas. Começamos então, o primeiro passo é aceitar que a responsabilidade é minha, de como eu vou lidar com isso. Como eu vou lidar com isso? Eu escolho se eu quero julgar ou não. Eu escolho se eu quero comparar ou não. Eu escolho se eu quero reclamar ou não. Se eu quero ter expectativas fixadas ou não. Se eu quero ter controle ou apego. É difícil? É. Num primeiro momento, não vou te dizer que é fácil. É um trabalho maluco. Você começa a achar que você tá ficando louca. Sério. Mas persista. Persista que vale a pena. Vou te dizer por quê. Você vai entender o que você pode fazer para então parar de vibrar nessa questão do ego e começar a ter aceitação para as coisas, tá bom? Vamos falar da analogia do copo meio cheio e copo meio vazio. Já ouviu falar de Como é que é o copo nome? meio Não cheio escutei, e copo desculpa. meio vazio? Ah, tá. Uhum, Todos já sim. conhecem, é bem batido esse. Mas então eu vou trazer isso porque eu quero Uhum. falar sobre como você pode então enxergar as coisas de uma forma muito mais na vibe da aceitação. Copo meio cheio, copo meio vazio é assim: você tem um copo e ele tá metade do copo tá cheio de água. Então ainda, né, tem uma parte para preencher, ele tá com metade da água ali. Beleza. Como é que você escolhe olhar para esse copo? Você pode olhar para ele. Olha, esse copo está meio cheio de água. Ou então, olha, esse copo está meio vazio, né? E o que essa visão do copo meio cheio, meio vazio quer nos mostrar? Que você, dependendo da forma como você olha para as coisas, você está vibrando numa escassez ou você está vibrando na abundância. Então, agora eu vou fazer o link lá quando eu falei que nós somos natureza, nós somos abundantes, logo, nós somos impermanentes, estamos sempre em movimento. E quando a gente está em movimento e a gente sabe que a gente é impermanente, a gente vibra na abundância. Agora é fazendo o link aqui para você entender. Por que você olha para o copo meio Que cheio? aula, hein? Por que você olha para o copo meio cheio? Porque você vai escolher agora agir conforme os recursos que você tem agora numa situação. Então tá, você está passando por uma situação, digamos, desafiadora. Uhum. Como eu posso atuar aqui, olhando pela perspectiva do copo meio cheio? Vou atuar conforme os recursos que eu tenho agora. Então, isso traz a percepção de que não me falta nada. Quando você começa a olhar para a vida achando que você tem que ter alguma coisa, que você tem que conquistar alguma coisa, que você tem que alguma coisa, você está olhando pela perspectiva do copo meio vazio, que é o quê? Você está achando que te falta coisas.
Então, quando a gente fala a palavra precisa, o que que diz? Ah, eu preciso de dinheiro, digamos. Eu preciso de dinheiro. O que que o universo entende? Que tá te faltando, então. Então você vibra na falta quando você fala a palavra preciso. Então comece a tirar a palavra preciso da sua vida. E o tem que. Você vai perceber o quanto você fala isso direto. E isso vibra na escassez. Por quê? Se você fala preciso, significa que está te faltando. E eu tô aqui para te dizer que não te falta nada. Se você começa a incorporar isso na sua vida, que não me falta nada, não me falta nada, não me falta nada, você começa a atuar com o que você tem. Você começa a atuar sabendo que você já é abundante. Você já tem tudo que você precisa. Aí você começa a ter a autorresponsabilidade e começa a parar de dar atenção para o comportamento do ego. Ele se dissolve. Ele na hora vira seu amigo. Quando você começa a olhar com as coisas com abundância, de tipo, eu já tenho tudo que eu preciso, não me falta nada. Pode ver, quando você começar a falar a palavra preciso, muda para, opa, não me falta nada. Vai te dar uma sensação de leveza imediata. Você vai vibrar na abundância imediatamente. Tá. Sentir a energia, né? Como que é, né? Eu preciso ou eu escolho, né? Escolha é diferente do preciso, Exatamente. Né? Sentir a energia da palavra quando você fala. Então, olha só. Vamos parar de vibrar na falta. Vamos começar a vibrar na abundância. Como? Não me falta nada. Quando você acha que te falta alguma coisa, você está na mentalidade de escassez. E quando você vibra na mentalidade de escassez, você atrai mais disso. Se você acha que te falta algo... E não é só de dinheiro, né, gente? Não só de dinheiro. Se você acha que te falta algo, vai continuar faltando. Porque se você vibra na falta, você vai atrair mais disso. Porque o universo ele não sabe diferenciar o que é bom ou ruim. Não tem dualidade, né? Então, o universo vai te dar exatamente aquilo que você está vibrando. Se você está vibrando na escassez e acha que te falta, ele vai te dar mais disso. Ele vai te dar mais falta. Então, vamos parar de vibrar na escassez. Não te falta nada. Você não precisa de nada. Você já tem tudo que você precisa. Você já tem todos os recursos necessários agora para atuar em qualquer situação. Sempre. Você vai ver como a sua vida vai se transformar. Você vai começar a atrair mais abundância. As coisas vão vir na sua direção sem você precisar fazer esforço. Louco, né? Você tocou no assunto do dinheiro, a gente está falando de abundância, né? E a gente confunde muito achar que abundância é só o dinheiro, né? E aí, olhando para o lado do dinheiro, a gente acha que o dinheiro é só espécie, tem que vir em espécie, né? E aí a gente aprendeu aqui, né, que não. O dinheiro não é só em espécie, quando a gente fala de dinheiro, quantas coisas a gente ganha e às vezes a gente não dá valor vendo aquilo como abundante. Essa semana aconteceu com a gente ganhou muitas coisas aqui para casa, coisas novas aqui, e aí a gente estava contabilizando em forma de espécie para ver quanto que a gente tinha ganho em imóveis, em tudo que a gente ganhou, em valor de dinheiro. Uau, nós ganhamos mais de tantos mil aqui, ó, só no que a gente ganhou, sabe? Então, nossa, muda total assim, a mentalidade, a gente sente a energia. Qualquer área vai ser abundante quando você vibrar na abundância. Saúde vai ser abundante, vai ser tudo abundante. Então, veja. Vamos falar agora de relacionamentos, tá? Só para dar uma ideia do que é esse copo meio cheio, meio vazio. Não escutei, travou bem a hora que você falou. Vamos falar de relacionamentos para dar mais um exemplo de que você já tem tudo o que você precisa, que não te falta nada, tá bom? Então é assim, você tá num relacionamento e aí naquele dia o seu namorado, ele não fez alguma coisa que você esperava que ele fizesse. Por exemplo, ele não falou eu te amo, tá? Por que que você acha que o outro tem que dizer que te ama? Por que que você acha que o outro que tem que te dar amor se você mesma não se dá? Quem tem que te falar eu te amo é você mesma, antes de qualquer coisa. Então, assim, as pessoas não cuidam de si mesmas, não se amam, não se aceitam, porque ficam se julgando, se criticando, se comparando. Significa que elas não se aceitam e não se amam. Aí eu não me dou amor, mas eu quero que o outro me dê. Como é que o outro vai me dar se eu não estou vibrando no amor próprio?
Então, pare de enxergar a vida como se algo te faltasse. Não te falta amor. O outro não é obrigado a te dar amor. Não te falta. Você já tem. Você já tem amor. Você já tem aceitação. Você já tem tudo na sua vida. Você se dá. Agora, se o outro vai te dar, aí você está atraindo isso. Mas você se dá. E quando você se dá amor, você atrai amor. Vem. Simplesmente vem. Em forma de elogio, em forma de tudo. Vem. Sem você precisar fazer esforço. Então, copo meio E cheio. serve para quem não está junto, né, Gê? Copo meio cheio. Você falou, deu um exemplo. É. Deu um exemplo de, né, de quem está no relacionamento. Serve para quem não está, porque, tipo, eu escolho estar, mas nesse momento não tenho. E aí fica sofrendo, achando que você precisa do outro para justamente ter o amor, ter, Mesmo né? que você não Não, é esteja isso que num, você falou, você se aceitando, né? mesmo que você não esteja num relacionamento, não te falta nada. Você tem a você mesma. Você se dá amor, você se dá Exato. atenção, você se nutre. Porque quanto mais você fizer isso, mais você vai atrair amor de fora. Então veja, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O entendimento. Você já é abundante, não te falta nada. Primeiro entendimento. Isso é o que você faz para baixar a bolinha do ego. Amor próprio, autoaceitação, vibrar na abundância. Não me falta nada. Continue repetindo isso até entrar na sua cabeça. Não me falta nada. Não me falta nada. Ok? Eu tenho tudo. Sim. Porque daí fica, né, o ego vibrando. Quando você está vibrando na escassez, putz, é a deixa que o ego precisa para atuar. E para se colocar na vítima e ficar ali. Exato. Então tá. Então, de novo, vou te dizer. Nas situações em que você se encontra na sua vida, não te falta nada. Trabalhe com o que você tem, com os recursos que você tem. Aí você vai se perguntar: quais recursos eu tenho agora para resolver essa situação? Quais recursos eu tenho agora? Dentro de mim, de abundância. Próximo, meditação. Então vamos falar de meditação, todo mundo só fala de meditação, porque meditação lá, meditação aqui. Saber meditar e aprender a Tô anotando meditar. tudo, hein? Saber meditar e aprender a meditar é fundamental para você também baixar a bola do ego, educar ele. Por quê? Porque quando você medita, a meditação te faz transcender. Transcender o quê? A dualidade. O ego precisa da dualidade para existir. Quando você transcende através da meditação, você não está mais na barreira ali da... Você já atravessou a dualidade. Atravessou a dualidade, o ego resolve. Então, meditar cada vez mais. Por quê? Quando você medita, você dá uma folga pro ego. Eu gosto de falar assim. Medita porque você tá dando uma folguinha pro ego. Tá dando um descanso para ele. E para você, né? Você para de vibrar no sofrimento. Eu acho que eu vi essa semana um post sobre isso. É? Que no meio da meditação o ego tava fazendo assim. Tipo, vai acabar logo isso. Não, você acaba de dar uma folga pro ego quando você medita. Então, como é que eu faço para vibrar menos no ego, para deixar o ego no lugar dele? Medita. Por quê? Porque meditar quebra a ilusão da separatividade. O ego adora a ilusão da separatividade. O ego adora mostrar pra gente que a gente está separado. A gente não está separado. A gente é uma coisa só. A gente é o todo. A gente é a própria natureza. A gente é luz. O ego é que insiste em dizer que a gente não é. Mas por quê? Porque ele está deseducado. Então, lembrando, é só botar ele no lugarzinho dele que ele te ajuda. Viver no agora. Aquele postzinho, né? Hã? Não sou um ser em busca da luz, né? Não te Lembra aquele falta? postzinho dessa semana, né? Não te E falta? você já é, Por né? que você Esse vai é o buscar a ego, né? luz se a luz está em Dizendo. você? Você é a luz. Olha aí. Tchan! Tá tudo em você. Não te falta nada, tá? Meditação, segunda coisa. Terceira coisa, viver no agora. Quanto mais você tira a sua mente do passado ou do futuro,
mais você está no agora. Quanto mais você está no agora, aproveitando o que está acontecendo agora, menos o ego se manifesta. Então, o ego gosta de se manifestar quando a sua mente, seus pensamentos e seus sentimentos estão lá no passado ou estão lá no futuro. Ah, mas eu não posso planejar meu futuro? Pode, pode. Aí você usa a mente racional, que o ego vai estar ali junto, para te ajudar, através da mente racional, a planejar o seu futuro. Mas são para as coisas práticas do dia a dia. Quando é que se usa a mente racional? Cara, a mente racional é mais ou menos 4% da nossa mente. A gente usa a mente pouquíssimo só para fazer planilha, para fazer conta, para fazer coisas práticas do dia a dia, pagar conta, entendeu? Para ler um livro, para ter entendimento de coisas analíticas da nossa vida. Mas a maior parte do tempo a gente está vibrando no sentir. A gente deve vibrar no sentir, porque ali a gente está deixando fluir o nosso eu profundo, a nossa essência, quem a gente realmente é, que não é o ego. O ego vai tentar analisar através da mente racional. Você vai pegar ele e tirar, querido, não, agora eu quero sentir. Agora é o agora. Esquece passado e futuro. O que eu estou fazendo agora? Por isso que técnicas de mindfulness e meditação são boas, porque faz você entrar no agora. Tá? Aí depois você vai parar e vai sentar uma horinha e vai, eu vou planejar o meu futuro. Aí você usa a mente racional, planeja o futuro, ok? E vai fazendo as ações no agora para construir o seu futuro. E numa live que a gente teve aqui com a Manuela, né, do Mantra Healing, ela falou sobre o meditar e o agora, e a gente não precisa necessariamente, né, ficar ali naquela posição, mas é tudo que você está fazendo no agora, né? Vai lavar uma louça, está ali presente. Isso. Qualquer coisa até, né, que você está fazendo as coisas na casa e está ali presente, você está num estado meditativo, né? Tem gente que vai correr, vai andar de bike, está num estado meditativo, e as pessoas perguntam, né? Tá, mas eu não consigo e tal. Mas a todo momento que você está ali no agora e fazendo aquilo, você já tá meditando, né, consciente naquele momento, você no estado meditativo, né? É quando, por exemplo, você está fazendo uma coisa e você está ali presente. É o estado de presença. É você, por exemplo, eu até vou indicar esse livro, né? Que é O Poder do Agora, que ele fala exatamente sobre isso. E ele tem aqui coisas do ego, se você quiser saber mais, tá? Eu tô aqui lendo meu livro. Só que eu tô pensando no que eu vou fazer à noite. Olha a Aninha ali. Olha o comentário da Aninha agora. Eita sincronicidade. Olha aí, sincronicidade, é isso aí. É esse aí, exatamente. Só que, Aninha, você tá lendo aquele outro. Termina aquele outro e lê esse depois, tá, Aninha? Lê esse de novo. Então, fofa, Aninha, beijo. O que ele fala aqui? Viver no agora. O que é? Eu vou ler meu livro, só que eu tô pensando o que eu vou fazer de jantar depois. Aí eu não tô presente. Preocupado com o tempo. Esteja presente. Quando você tá presente, mas você leu com aquela outra consciência que você tinha, né, Aninha? É sempre bom ler de novo o livro depois de um tempo, que você tá com outra consciência. Lembra? Eu também você vou fazer propaganda do meu aqui. Você é um ser em movimento impermanente. Você está em constante transformação. Logo, a Aninha que leu aquele livro aqui lá atrás não é a mesma Aninha de hoje. Leia de novo. O quê? Vou entrar nessa, porque eu tô relendo esse, né, Gê? E quando eu li, eu tava com outra consciência. E agora eu tô relendo ele de novo e, nossa, é outra coisa. Não tem essa de ler o livro uma vez só. Não tem essa de ver um filme uma vez só. Depois de um ano, faz isso de novo. Diferente. Você vai ver que, vai dar uma expansão de consciência. Ó, mais ainda, né? Você já tá com outra consciência. Então, viver no agora, estar presente nas coisas que você está fazendo agora. Esquece o passado e o futuro. Por quê? Tudo isso aqui vai te trazer uma sensação de plenitude. Sou abundante, não me falta nada. Estado meditativo, estar presente no agora. Vai te dar plenitude, vai te integrar. Todos aqueles pedacinhos da sua alma vão se integrar. Você não vai mais vibrar no sofrimento, na escassez, que o ego te leva. Ah, mas o ego só faz isso quando ele está deseducado? Sim. Como é que eu educo ele? Autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É você pegar o comando do ônibus. O ônibus está desgovernado. E você não pegou o volante do ônibus. Pega.
pega e age. Como? Parando com julgamento, crítica, comparação, controle, reclamação, expectativa e apego. Quero ver se não funciona, se não pega rédeas da sua vida. Tá? Aí tem uma pergunta aqui que me fizeram. Como diferenciar o ego da intuição? Fácil. De tudo que eu falei aqui já, o ego ele vibra na mente racional, né? 4% da nossa mente é racional. 96% da nossa mente é subconsciente, logo é o sentir. Como é que eu diferencio o ego da intuição? O ego está vibrando no racional, vendo tudo de forma analítica, julgando tudo, comparando tudo, controlando tudo, reclamando de tudo, com expectativa de tudo, paralisada, com apego a tudo, com sofrimento. Tá sofrido é ego, tá leve é intuição. Tá sofrido é ego. Pergunta por Copítio. Pergunta pro corpinho, é leve ou pesado? Pergunta por corpo. Tá leve, é leve ou pesado? Tá leve é plenitude, é intuição, é coração, é sentir. Tá pesado, tá sofrido, é ego. É isso. Ouvir o seu coração. Você se dá permissão para sentir, então? É isso que eu te pergunto. Porque a gente vive numa sociedade, né, que ainda hoje não se valoriza o sentir. Você para se sentir? Para perguntar, nossa, o que eu tô sentindo agora? Quem faz isso? Faça mais isso, né? Porque aí você vai se conectar ainda mais com a sua intuição. Quando você cada vez mais se permitir sentir e entender o que você está sentindo, cada vez mais. Você vai ver que vai vibrar mais na intuição, você vai ficar integrado, você vai ficar pleno. Aí o sofrimento do ego, você vai olhar e vai falar, ah, querido, vai lá. Daí você está vendo de fora da montanha-russa já. Você está pleno. Você está vendo as historinhas do ego ali acontecendo, né? O vai e vem do ego, são as historinhas, essas historinhas todas ali. Quando você sai e olha ali de fora, você fala, uau! Como? Sentindo. Menos racional. Racional é bom para quê? Para fazer planilha, para fazer conta, para planejar o futuro na planilha. Mas depois você vive o agora, integrado, tá? Mas aí, ó, tenho mais uma coisa para falar só para finalizar. Aí eu te falo assim, ah, intuição então é leve, intuição é leve. Ah, então eu vou fazer só o que é leve para mim. Sim, você vai fazer só o que é leve para você. Mas veja que existe uma linha tênue entre o que é leve, a minha essência, e o que é leve, autossabotagem. Porque muito é autossabotagem. Por quê? Porque a gente tem um comportamento para fugir de dores internas, de feridas emocionais internas, que a gente usa com o comportamento de luta e fuga, que é o quê? Busca pelo prazer, fuga da dor. Às vezes a gente busca um prazerzinho aqui, achando que tá leve, né? Chamando isso de leve, mas a gente está se auto-sabotando. Então existe uma linha tênue entre o que é leve para a essência e o que é leve porque você está fugindo de alguma coisinha que você não quer ver. Daí você vai lá e vai se auto-sabota com busca pelo prazer. Vou dar um exemplo. Como? Bebendo. Vou dar um exemplo engraçado. Comendo horrores, fazendo sexo horrores. Não estou dizendo que é ruim, não. Mas veja, às vezes esse tipo de comportamento muito busca pelo prazer o tempo todo é você fugindo de alguma coisa que você não quer ver. Aí é autossabotagem. O quê? Pode falar. Vou dar um exemplo engraçado que aconteceu aqui hoje ao meio-dia, né? Na hora, não sei, eu acho que foi hoje, que a gente tá com a casa toda virada aqui, né, organizando tudo. E aí, hoje era o dia do Rafa lavar a louça, porque a gente, depois da mentoria que eu tive com a G, a gente organizou um dia de fazer o almoço, outro dia, né, um fica responsável um dia pelo almoço e pela louça, e depois no outro dia o outro. Porque a quarentena com as crianças aqui, né? Quem não conhece a gente tem a Valentina de 3 anos e o Arthur de 10 anos. Então tava assim bem bagunçado assim para nós. Então a gente teve que organizar estrategicamente aqui para ficar leve, né? E aí foi bem engraçado hoje que ele foi lavar louça e ele não queria lavar louça. E a gente contando isso porque a gente riu da situação, né, juntos, né? E aí ele falava, eu não quero lavar louça, e a todo momento ele encontrava saídas para não fazer, sabe? Ele ia para frente da pia e saía fazer uma coisa, ia para frente da pia, mas assim, ele ficou uma meia hora nisso. E aí ele foi fazer...
Foi muito engraçado. E aí ele foi pra sala fazer não sei o que lá, porque ele disse que tinha que fazer. Daí eu falei, aham, tá fugindo da louça. Daí ele falou, eu tô fugindo da louça, eu já sei. Foi muito É engraçado, isso. porque a gente identifica, a gente sabe o que a Exemplo de gente tá fazendo, autossabotagem é né? isso, assim. Ah, eu vou fazer só o que é leve pra mim. Tá, mas espera aí. Veja se você não tá num comportamento de busca pelo prazer insano, e aí você tá se auto-sabotando e não tá resolvendo as coisas que você tem que resolver, né? É muito louco. Mas todos nós passamos por isso, tá? Eu já fui uma pessoa completamente voltada no comportamento do ego e claro, né? A gente vai aprendendo, a gente vai se transformando, a gente está sempre em movimento, né? E perceba, a gente nunca tá perfeito, tá? A gente não é uma fotografia paralisada das coisas. A gente está sempre se movendo. Amanhã eu já vou ser outra pessoa. Imagina daqui a um ano. Eu tava esses dias até, É inclusive, incrível. pensando, meu Deus, há um ano atrás eu era outra pessoa já. Nossa, total. Total. Uhum. Mas então tá. Ouvir o Ah, no começo do coração. ano, né? Eu vejo diferença no começo do ano já. É, né? Como a gente muda, né? E Não, vamos continuar mudando muda? porque Meu Deus. somos impermanentes e a gente aceita. Então vamos lá, finalizando, ó. Aceitação, aceitação. Autoaceitação, aceitação. Preciso concordar? Não, não concordo, mas aceito, ok? Aí eu trago então uma última frase só para fechar com chave de ouro aqui, que é assim, ó. Eu gosto muito dessa frase e eu coloco ela já no começo da minha mentoria. As meninas já sabem. É assim: aquela que se percebe inteira não sente falta nem excesso. Então você está integrado, você está pleno, quando não te falta nada e também não está em excesso. Você está sendo você, a sua essência, seu eu. Com o eguinho aqui do lado bonitinho. Mandando tomar fazendo café de vez em quando. Fazendo café e me dando. Opa! Coçou o nariz. Sabendo que ele te dá energia para você ser plena, cada vez mais plena. Você não deixa ele tomar a frente. Você pegou as rédeas da sua vida, você pegou o volante do ônibus. Põe ele sentadinho do ladinho de você e vai. É isso. Falei. Hoje, antes de te agradecer e de encerrar, eu quero lembrar também que no teu workshop você falou uma coisa sobre isso do ser integrado e que me fez pensar bastante, até hoje me faz pensar, né? Quando você fala ali do que a gente se fraciona, né? Fragmenta. E aí se fragmenta. E aí, quando a gente está com a família, quem eu sou? Aí, quando eu tô lá dando o curso, né, de como facilitadora, quem eu sou? Quando eu tô aqui, quem eu sou, né? A gente, para parar de vestir máscaras, né? Ah, eu tenho que ser assim, aqui desse jeito, e depois lá com a família de outro jeito, como eu me comporto, né? Então, isso também faz a gente refletir bastante a respeito, Sim, me fez refletir bastante. sim. E essa questão de máscaras também é um outro workshop que eu dou. Porque ele está muito. As máscaras também elas são muito ligadas às feridas emocionais da infância, tá? Então, só para dar um contexto, né? A gente tem 5 feridas emocionais da infância: rejeição, abandono, humilhação, injustiça, traição. E aí, cada ferida dessas nos traz uma máscara que a gente convive na sociedade. É um processo muito profundo e intenso, então não dá para falar agora, né? Mas Tema para a próxima esse live. entendimento de entender a máscara, entender o ego, se conhecer mais, se perguntar mais o que eu tô sentindo e tudo mais. Cara, é um processo individual e eu vou te dizer, ninguém salva ninguém, só você se salva, sabe? Nesse processo é a única coisa que eu tenho para dizer para todo mundo que tá aí. Só você se salva, é você que vai dirigir o seu ônibus, não tem. Se você pegar outra pessoa para dirigir, não vai dar certo. É você tem que pegar o volante e seguir. E fazer o que tem que ser feito. Fazer esse trabalho aqui. E não deixar mais a vida no automático, sabe? Então, assim, eu entendo que quando eu comecei a querer pegar o volante do meu ônibus, eu me sentia muito fraca. Eu me sentia incapaz. Então, é muito importante que você encontre pessoas que te ajudem. Então, eu quero falar isso, que é difícil no começo, mas persista e encontre pessoas que te ajudem. Terapeutas, a própria Gil, Rafa,
Eles têm terapias incríveis, eles ajudam muita gente. Eu ajudo com as coisas que eu faço, com as terapias, com a mentoria. Mas peçam ajuda, porque são Ajudamos, pessoas que já contribuímos passaram muito. por esse processo e tiveram ajuda também. E agora a gente está oferecendo ajuda. Então, ter ajuda é fundamental nesse comecinho, sabe? Quando a gente está começando a se olhar e querendo pegar o nosso volante do ônibus de novo. Só que é difícil no começo, pode ser muito difícil, tá? Então, contem É, com ajuda. e agora que tu falasse isso, no meu começo eu também quis sozinha, né? E aí depois a gente vê com a ajuda de outra pessoa, né? O processo é mais rápido, né? A gente sofre menos, porque a consciência expande, né? Melhor, é mais rápido, é muito mais rápido, é muito mais Você leve, pega um né? Quando tu atalho, tem um sabe? acompanhamento. Você pega um atalho. É, Então, é muito mais não leve. achem besteira, sabe? As questões de terapia ou mentoria ou o que você achar que é Não. bom para você. Mas pega um caminho e vai. Mas pega a ajuda de alguém. Pega na mão de alguém, porque essa pessoa vai te ajudar a encontrar esse atalho para depois você seguir sozinho, né? Mas É isso é aí. isso. Ah, fiquei muito feliz de É falar isso? tudo que eu queria falar. Ah, também, olha aí. Falou bastante. E foi uma aula, né? Foi uma aula, eu anotei muita Foi. coisa aqui. E estou muito grata, estava muito empolgada por essa Eu live. também. Eu não gostava de falar sobre o ego, né? Será porque, né? Não gostava desse assunto. Porque o ego fica na negação, né? E, claro, né? E agora é muito leve, muito gostoso falar, mesmo que às vezes a gente se vê, né, agindo no ego e sabendo que é o ego ali. Mas é muito gostoso, assim, compartilhar e ver como a gente evolui, né? Como a gente. Nossa, é muito É maravilhoso muito bom, isso, né? né? E Tá pleno, perceber que. integrado, um pouco mais, né? Antes Não que a eu. gente esteja já Muito, no final, porque, né? Tá se construindo. porque é dessa forma que a gente consegue aquilo que a gente quer, né? Que todo mundo quer o externo, né? A mudança do mundo, né? Mas a mudança do mundo começa pela gente, Sim. né? Então, é isso aí. E Vamos fazer uma foto, tu consegue? consigo. Porque eu não consigo tirar foto Vamos aqui. ver. Lá, lá, lá. Vamos lá, um, dois, três e já! Gente, obrigada pela presença. Tem tanta gente linda que eu amo aqui. Muita gente Ah, passou, comentou, né? Gratidão por vocês obrigada estarem por aqui. todos esses Gratidão. comentários. Olha, a Bárbara, Cori, Aninha, Nátia, Lívia, Anne. Ah, As pupilas Amandinha. da G, Que bom, fico muito, muito me incluindo aqui com vocês. obrigada, gente. Muito, muito show. E Gratidão, uma G, linda noite para todos, ótima semana. Se para observando todos. agora no ego, hein? Manda ele fazer café. Gratidão, gente. Manda ele fazer café. Tchau. Beijo, Beijo, tchau. tchau.